Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio especial dessa noite. Agora eu tô aqui com a minha referência em podcast. Eu me espelho nesse cara, eu me modelo nele. E pra mim ele é o brabo do podcast. É isso. Vinícius Antônio, cara, uma honra, cara. Um prazer enorme ter você aqui. Obrigado. Seja bem-vindo ao Arc Talks. Cara, parabéns, tá? Acho que a gente que fala muito sobre empreendedorismo, né, e conversa com muita gente, quem sabe aproveitar as oportunidades, cara, essas pessoas, elas crescem muito rápido, elas conseguem ascender de forma muito mais rápida. E quando eu vi o podcast, e aqui o pessoal falou que ia ter um podcast, cara, isso é aproveitar as oportunidades. Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado, também. Parabéns por essa vontade de aprender. Eu acho que esse foi e sempre será a minha maior qualidade. Então, quando a gente tem episódio, quando a gente tem entrevista no Forjando, é a minha vontade genuína de aprender com outra pessoa, cara. É isso que faz com que a gente cresça e tenha cada vez mais entrevistas, enfim. Então, parabéns. Você sabe, porque você é um podcaster, cara, o quão trabalhoso, o quão difícil é, né, cara? Você tem isso. E a gente tá fazendo podcast aqui desde de manhã, cara. E, por exemplo, eu tava ali parado sem fazer podcast, eu tava doendo a perna, eu tava cansado. Agora eu sentei aqui, cara, é uma coisa que eu amo fazer, com propósito. Quando a gente faz com propósito, cara, a gente faz diferente, a gente faz com vontade, faz acontecer, né, cara? Paixão, né, cara? Acho que, independente do segmento, a gente vai enfrentar uma diversidade, momentos de pressão. As adversidades fazem parte do jogo, né, cara? E as pessoas têm a capacidade de superá-las são as pessoas mais apaixonadas, cara. Isso mesmo. Por aquilo que fazem, por aquilo que buscam. Então, acho que o brilho no olho de quando você tá fazendo um negócio que você ama ou que você acredita, irmão, acho que não tem qualidade que supere, não tem atitude melhor que você possa ter para conseguir ascender, para conseguir dar certo. Isso mesmo. Então, parabéns. Assim, dá para perceber o quanto vocês são apaixonados por isso aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Pra gente é uma honra estar aqui no evento do Tony, né, cara? O Start Business. Porque como a gente tá aqui em Cuiabá, cara, aqui no interior do Brasil, nós não temos figuras famosas para fazer um podcast, entendeu? Aqui é tudo muito difícil, que chega tudo muito atrasado, e mesmo assim, cara, a gente faz o podcast com as figuras. Por exemplo, o Tony é uma figura daqui. Eu falo que aqui não tem gente, mas, cara, aqui em Cuiabá tem muita gente boa, cara, tem muito empreendedor bom. E, cara, depois que a gente abriu o podcast, que a gente começou a utilizar essa ferramenta, cara, a gente conheceu tanta gente boa aqui no estado do Mato Grosso, cara, que é referência às vezes no Brasil. E a gente, por ser daqui, não dá muito valor. Mas você começa a conhecer, a entender a história de cada um, você fala, caramba, esse cara é muito bom no que ele faz. Cara, Brasil de ponta a ponta, tem gente com muito potencial, tem gente com muita potência, tem gente com uma capacidade de ensinar muito grande. E eu acho que às vezes a gente acaba se enganando, né? Porque apesar da parte midiática estar mais nos grandes eixos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem muito ativo, muitas boas pessoas ao redor do Brasil todo. E o que eu aprendi com o podcast, cara, é que na maioria das vezes as entrevistas, muitas das boas entrevistas que nós fizemos, essas pessoas elas não tinham nem Instagram. Isso mesmo. Então eram pessoas que tinham feitos extraordinários, como por exemplo o Fredi Rabá, que acabou se tornando um grande amigo nosso, que hoje é CEO da Tag Heuer, da marca de relógio, foi responsável por fazer a Montblanc no Brasil. Uma pessoa que tem um perfil fechado com 200 seguidores. Então eu acho que assim como ele, existem outros milhares de Fredi Rabás espalhados pelo Brasil todo. E a gente muitas vezes se engana achando que a pessoa que tem mais seguidor é a que mais tem para entregar, né? Então não é. Hoje, cara, eu falei muito aqui sobre aprender, sobre sugar do convidado aqui, mas o seu, cara, eu quero saber um pouquinho dessa história, porque a sua esposa falou que foi uma visão que você teve ali, que foi Deus que te tocou e falou sobre isso, cara. Eu quero saber sobre isso. Eu acho que nada que a gente consiga fazer através do nosso planejamento vai ser tão surpreendente, cara. Eu acredito que sempre que algo que cause um impacto genuíno, uma obra que cause um verdadeiro impacto, ela sempre, cara, vai ser uma obra que o grande mestre dessa obra é Deus. Então, quando eu tive essa visão, esse contato com o Forjando, sem nunca ter visto uma forja, foi Deus total que me direcionou, que falou, que me entregou a mensagem certa.
Então eu me sinto muito privilegiado por ter sido escolhido para carregar e distribuir essa mensagem. Então, quando Deus te chama, cara, para executar uma obra, o grande lance que eu aprendi é que se você não fizer aquilo que você foi chamado para fazer, a obra não vai deixar de ser feita, porque ele vai chamar outra pessoa para fazer. Então, quando eu tive esse entendimento da responsabilidade que era você exercer a função que você nasceu para exercer, eu comecei a acordar diferente todos os dias, com aquela sensação de que eu precisava cumprir a minha missão, saca? Um nó na garganta, né, cara? Pra falar. De você ter que entregar, passar para frente aquilo que você recebeu. Então, Deus esteve sempre muito presente. Eu acho que isso é o quê? É o resultado de uma busca incessante, de um desenvolvimento espiritual, de um contato com Deus diário e de pedir, Deus, eu não quero me curvar a esses padrões da sociedade que você precisa aceitar um emprego que você nem goste, ganhar um salário que você nem merece para viver uma vida que você nem sonhou. Então que o Senhor me use para exercer uma obra do qual eu seja apaixonado e que seja da sua vontade. Acho que isso foi a grande virada de chave. E quando chegou, cara, eu estava preparado para enxergar, porque eu já tinha recusado tudo na minha vida, propostas financeiramente muito melhores do que, por exemplo, trabalhar com educação na época. E por acho que ter aberto mão das propostas do mundo, digamos assim, acho que quando chegou a proposta de Deus, eu estava preparado para ouvi-lo. E aí entendi que era aquilo ali que eu nasci para fazer. Que bacana, cara. Porque hoje a gente vê o podcast, ele se tornou uma ferramenta de comunicação. A gente mesmo no marketing utiliza como uma ferramenta, cara. E eu sempre falo que o grande desafio do podcast é descobrir aonde você não encaixa um podcast, cara. Porque em tudo que eu imagino que as pessoas falam, eu penso em colocar um podcast lá, né? Legal. Então, ver os podcasts acontecendo com propósito, porque hoje em dia tem muito podcast por aí falando sobre N assuntos, mas podcast com propósito para agregar, cara, são poucos, e são esses podcasts que se destacam. As pessoas buscam isso. Eu acho que acho que a pandemia acelerou muito, né, o processo da criação de conteúdo. O formato podcast, que já é um formato antigo, mas que era pouco utilizado, eu acho que acabou se tornando bastante comum aí até durante a pandemia, muito por causa do Flow, Podpah, enfim. E quando a gente começou, era da pandemia para o final, a gente teve que pensar fora da caixa, porque o formato em si estava ficando muito comum, então as plataformas não te ajudavam mais organicamente, então a gente teve que se reinventar. O que a gente entendeu? Quando chegou a BMW para nos patrocinar, a gente teve o entendimento que o grande foco da BMW, o grande ativo que eles buscavam, não eram as pessoas que nos assistiam, era o cara que ia para a entrevista. Então, se a gente vai pela direção de fazer o podcast pensando que o conteúdo é o que vai gerar o grande negócio, a gente tem prazo de validade, porque ele não se sustenta. É caro para produzir. E o conteúdo produzido pelo podcast não é um conteúdo que te financeiramente viabilize ele. Então, o grande lance do negócio é como você utiliza o podcast para abrir as portas que ainda não estão abertas. No meu caso, a gente utiliza o quê? Para a gente ter cada vez mais acessos e, através desses acessos, gerar negócio em N áreas. Então, a entrega do conteúdo, ela acaba sendo uma consequência do quê? Das portas que a gente abre com as pessoas que a gente conversa, e a entrega desse conteúdo é como se fosse um bônus do propósito que a gente tem, do que a gente acredita, do que a gente quer fazer através da educação. Mas quando a gente pensa em termos de negócio, ele precisa ser sustentável. E a produção do conteúdo, ela não é sustentável. Não é. Então, eu acho que o grande lance que pode mudar o jogo de vocês é vocês olharem para o podcast não como um negócio, mas como um possível gerador de negócio. E aí vocês vão entender em qual área, em qual segmento, de que maneira vocês vão gerar o negócio e com como que vocês vão usar para abrir outras portas. Então, isso vai fazer vocês perdurarem mais, vai fazer o negócio ser sustentável. A gente utiliza o podcast como uma ferramenta e, como eu falei, a gente faz no estúdio, já é o terceiro evento que a gente participa e a gente está ficando expert nesse assunto, cara, de levar o podcast em qualquer lugar e transmitir. Mas, como você falou, é custo, é tempo,
é caro, mas o que a gente vê diferencial no podcast é que ele gera um conteúdo muito valioso, cara. Muito valioso. Ele gera um conteúdo maravilhoso. Por exemplo, eu comentei com a sua esposa que a gente criou um podcast voltado para empreendedores. Porque o empreendedor, ele tem a dificuldade financeira, ele tem a dificuldade da comunicação, porque ele chega na frente de um microfone, na frente de uma câmera, acabou o empreendedor, né? Então a gente buscou uma forma de conduzir ele a dizer, porque ele é bom, cara, ele é bom, o empreendedor é bom no que ele faz, ele tem um produto bom, mas se ele falha na comunicação, ele não entrega. Então a gente buscou uma maneira de fazer com que isso acontecesse, porque é uma realidade isso. Não é nada que a gente está inventando. A gente está inventando que você tem um produto bom, a gente está mentindo aqui pro público. Não, é a realidade. Então a gente buscou uma maneira de envelopar isso, que o empreendedor conseguisse usar isso, porque gera muito conteúdo. Por exemplo, se ele fosse gravar 10 vídeos sobre o conteúdo deles, ele ia investir uma nota. Agora, se ele faz um podcast ali de 1 hora, a gente gera 15, 10 cortes para ele, onde o valor é acessível. Então, ele consegue ter acesso a isso e a gente consegue estar trazendo a população. Porque se é um meio de comunicação, a população tem que usar, cara. A sociedade tem que usar isso para o bem, tem que usar para fazer negócio, para sustentar o negócio dele, tem que usar para trazer informação, tem que usar para ajudar as pessoas. Por exemplo, nós temos o podcast também no trabalho social, cara. Aqui em Cuiabá tem um abrigo onde ajuda idosos. Eles têm um podcast com a gente lá. A gente faz um podcast para eles sem custo algum. A gente faz os cortes, porque, cara, a gente tem que ajudar também. Não é só apenas ganhar dinheiro. O propósito, perfeito. O ganhar dinheiro, ele é o resultado. O propósito é ajudar. Legal, cara. Eu acredito nisso também. Acho que o Forjando como marca acredita nisso, vem desse viés, tem esse DNA, né? De mudar a cultura de um país através da educação. Isso. E, cara, as pessoas que mais precisam, que mais desejam essa transformação através da educação são as pessoas que menos têm condições de pagar. Isso. Então, essa sempre foi uma premissa nossa como marca de nunca cobrar o conteúdo. A gente sempre entregou e sempre vai continuar entregando o conteúdo, principalmente do podcast, de forma gratuita. Porque a gente acredita que é uma forma de também democratizar bons conteúdos, né, e deixá-los acessíveis. Então, quando você produz uma conversa com essas pessoas que têm um resultado expressivo e pergunta coisa que a maioria da população gostaria de perguntar e não tem acesso, é uma forma também de você deixar mais acessível, né? Isso mesmo. Cara, quero te desejar aqui boa sorte, cara, na sua trajetória aí, que Forjando Resultados, eu acredito que vai alcançar coisas que a gente nem imagina. Glória a Deus. E eu quero ver isso, eu vou Glória ver isso, cara. Então, quero te desejar boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado, você continue persistindo, porque, cara, eu sei que fazer um podcast, você coloca lá e não ter visualização, isso dói no seu peito, mas você sabe que é persistência e trabalho duro, né, cara? Foi faz por parte isso que você do processo, chegou lá, né? E tem milhões de visualizações, cara. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Acho que a gente tá no mesmo oceano, né? Isso. Apesar de estarmos em barcos diferentes, a gente está no mesmo segmento, com o mesmo propósito, a gente está indo para a mesma direção. Então, conta comigo também, conta com o Forjando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse início ele é desafiador, né? Até a gente conseguir alguns pequenos resultados que nos validem, que nos abram outras portas, que fazem a gente mudar de estágio. Mas eu acho que vocês já estão muito na frente de muita gente. Então, pela coragem, pelas atitudes, e espero e desejo aí que vocês façam N mais eventos. Amém. E daqui a pouco fora de Cuiabá, em outros estados, em São Paulo, enfim. E pode ter certeza que cada vez mais Deus vai prosperar também o negócio de vocês. Quero mais um ponto aqui, cara, que eu quero deixar claro, é que, cara, a educação realmente é o que muda, é o que transforma. Hoje, de todos os experts que sentaram, que palestraram aqui, todos falaram em educação, cara. E se a gente quer mudar a sociedade do nosso país, é através da educação. Perfeito. Cara, parabéns. Chega um nível do negócio que não tem mais como você não olhar para isso. Isso mesmo. Então, todo mundo, todo empresário, quando atingir um determinado estágio, vai entender o valor disso. Isso mesmo. O quão mais barato é você investir em educação do que você ter que, enfim, lá na frente demitir, contratar, enfim. Apagar incêndio, né? Perfeito. Então, é a única forma de você construir um nível de transformação impactante, de fato, e a longo prazo também se sustentar, né? Então, a educação para mim é o caminho, é o que a gente é apaixonado por fazer. E é o que a gente vai continuar fazendo.
Amém, cara, amém. Obrigado. E você tá convidado a conhecer o nosso estúdio Com aqui. certeza. Se tiver um tempinho amanhã, dá um pulinho lá. Com certeza. Conhecer a nossa equipe, o nosso estúdio, tomar um cafezinho com a gente. Que Opa, é, uma é das café passado ou não? Cara, é uma das nossas Café especialidades. passado? Só café especial no grão. A gente leva o assunto do café a sério igual do podcast. Então também. cola com a gente. Então, beleza. Vocês estão convidados também a conhecer o Forjando aí quando estiverem em São Paulo. Amém. Contem comigo. Amém, tá bom? cara. Logo menos estaremos lá contigo. Abraço, Obrigado. viu?